Você mata a gente de saudade, Natália. Muito tempo sem falar com a gente aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez, minha amiga. Obrigada, Beto. Sempre um prazer estar aqui. Mas é aquela loucura, né? Férias das crianças, depois veio viagem, já trabalho, mas sempre volto, Beto. E você reaparece num dia muito bacana. Hoje eu estava acompanhando pelo Instagram uma postagem feita pelo Renato Machado. Claro que nós vamos falar sobre a sua viagem, mas hoje ele estava falando sobre estilos, né? Uma mulher pode ter o seu estilo de se vestir, né? Uma pessoa pode ter o seu estilo, né? Um pintor, um jornalista, um escritor, né? Ele hoje estava falando de estilos de vinhos. E para conhecer estilos de vinho, você tem que estudar e estudar bastante. Deu alguns exemplos de algumas regiões. Então, em cima desse estilo, gostaria que você dissesse inicialmente que estilo de passeio você proporcionou para as suas convidadas dessa vez. Beto, primeiro que Mendoza é maravilhoso, né? Ele por si só já faz várias experiências incríveis pra gente. Mas como era um grupo só de mulheres, a gente foi, eu explorei vinícolas só de mulheres, né, que são enólogas mulheres. Então a gente fez, eu fui para vinícolas que tinham uns vinhos de estilos mais delicados também. Então eu busquei esse ir para essa área mais feminina mesmo, em tudo, tanto no paladar, né? A gente comeu bastante carne, mas eu procurei também ter alimentação com estilos mais leves, porque é mulher, né, Beto? Não adianta. Deus, é tudo de comida. Mas então eu fiz uma programação junto com a Luciana Bonini e Vinhos e Vivências, que é uma parceira minha lá da Argentina, e a gente montou tudo com muito carinho, assim, foi incrível essa viagem. Bom, para quem. Então vamos começar dando algumas orientações para quem pretende fazer uma visita a Mendoza. Quer dizer, é muito longe, é muito frio, essa época do ano é propícia ou o final do ano seria melhor, Natália? Então, Beto, agora é muito frio, né? A gente pegou mínima de 4, máxima de 12, 15, é muito frio, só que a gente não passa frio, porque é uma cidade, né? O país, acho que em geral, a Argentina, eles estão preparados para o frio, diferente da gente, né? Então, todos os lugares aquecidos, a gente só passava frio assim na saída, nem passava, que é um frio, eu falo que é um frio gostoso. Na saída do hotel para entrar na van e depois descendo da van para entrar no restaurante ou na vinícola. Então, dá para ir tranquilo, até quem não gosta de frio, vai, aproveita. Mas eu soube agora que o verão de lá está sendo alta temporada também. Porque as pessoas começaram a descobrir, Beto, que, assim, quem não entende de vinho, né, tinha essa ideia. Eu quero ir para a Argentina, para o Chile ou para Bento Gonçalves tomar vinho no inverno. Aí eles chegam lá no inverno e veem que não tem uva. Porque no inverno não tem uva, eles ficam só no galinho ali, né? Eles estão no período de dormência. E aí eles ficavam assim, mas como não tem uva? Eu quero ver a uva. Então não dá para fazer frio e ver uva ao mesmo tempo. Então as pessoas estão indo mais no verão mesmo, porque no verão tem uva, em janeiro já tem colheita do vinho, colheita da uva, né? Que nem aqui no Brasil, lá na Argentina também é janeiro, fevereiro. Então no verão também está tendo bastante procura. Muito calor lá no verão, né? Não espere passar frio, porque não vai passar, muito calor. Mas aí você vê a uva. Então tem, acho que eu falo que o roteiro de vinho, Beto, qualquer época que você vai aproveitar com um cenário diferente, né? Porque sempre vai estar um cenário diferente. Natália, bom, para quem teve que comprar uma blusa extra para Márcia na Mário Ribeiro nesse domingo, você faz ideia o que é passar frio no Guarujá. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse seria um frio não recomendável para ninguém passar frio no Guarujá. Mas enfim, eu tenho Mas o frio do ouvido. Guarujá dói, é úmido, é ruim o frio do Nossa, mas Guarujá, estava sei. gelado. A Márcia sofreu bastante nesse final de semana. Mas olha, eu tenho ouvido falar muito, já que nós estamos falando de Argentina e, consequentemente, de vinhos argentinos, o queridinho, né, da Argentina e dos brasileiros é o Malbec. Mas tenho visto muitas reportagens dizendo que o vinho Malbec está se transformando, ele está sendo alterado, com menos taninos, ou seja, eles estão adaptando o vinho Malbec para outras preferências. É verdade isso, Natália? Verdade, Beto. Primeiro que Malbec é a uva mais plantada lá, né? Na verdade, antigamente tinha Sangiovese, Torrontés,
na década de 90, mais ou menos, Robert Parker, que é um grande avaliador de vinhos do mundo, ele pontuou o Catena com acima de 90 pontos. Só para ter uma ideia, Robert Parker nunca pontuou um vinho nacional, né, que eu saiba. Então ele é muito crítico com o vinho mesmo. E aí ele pontuou acima de 90, ou seja, acima de 90 para Robert Parker é quase a perfeição. E aí ele pontuou um Malbec lá, e por isso que os argentinos começaram a ter esse olhar para o Malbec, e o Malbec virou uma febre, porque realmente o terroir lá é muito bom para Malbec. Segunda, Bonarda, né, que é uma uva também muito legal para quem vai para lá e não sabe. Sai um pouquinho do Malbec, vai para Bonarda, que também é maravilhosa. Mas a Malbec, e não é só lá, Beto, é uma coisa mundialmente está sendo transformada, tá? Tirando um pouco, não é o tanino, eles estão tirando um pouco do carvalho, tá? Barril de carvalho. Por quê? É uma tendência mundial, porque o carvalho, ele pode mascarar algumas coisas, e ele tem um aroma ali mais, ou defumado, né? Ou coco, ou madeira, enfim, ele tem um sabor muito forte, e aí a tendência é trazer a fruta, ou seja, os aromas primários, né? Essas coisas mais frescas, que aí não tem passagem por barrica. Então, a tendência mundial é tirar um pouco a mão dos vinhos no barril de carvalho. Claro que isso não vai acabar, né? Então, quem ama carvalho, né? Quem gosta dessa potência do carvalho, não precisa ficar triste, não vai acabar, mas é uma tendência sim, dar uma diminuída no carvalho e trazer coisas mais jovens, diferentes. Então, tem vários produtores de Malbec fazendo coisas diferentes mesmo. Natália, e ainda puxando pela memória, né, da minha curta permanência lá no Guarujá nesse final de semana, fui jantar com a Márcia, a convite de uma amiga, e eu queria tirar uma dúvida com você. E aí, uma das sugestões da atendente nesse restaurante lá no Yacht Club, onde nós estávamos, foi um primitivo que estava lá, mas era obviamente um primitivo italiano. Eu vou dizer uma coisa, tem alguns rótulos, algumas denominações que a gente não erra, né, Natália? Esse primitivo tá uma delícia, simplesmente uma delícia. Eu acho que primitivo é uma coisa muito coringa, assim, né, Beto? Assim, a gente tem primitivo de Puglia, de Mandúria, de Sim. Salento, dentro do primitivo tem vários. Mas os primitivos em si, o Mandúria é o mais encorpado, eu diria. Mas dentro dos primitivos, eu acho que caiu muito no gosto do brasileiro, porque ele tem essa coisa, um equilíbrio de tanino, não é aquela potência de tanino muito forte, e ele tem uma boa acidez. Então consegue agradar quem gosta de tanino e quem também não gosta muito, quem gosta de vinhos mais leves, né? Eu acho que é o caso da Márcia, né? Que ela gosta de uns vinhos mais É, leves. é. Então o primitivo consegue agradar aí e harmoniza muito bem com várias coisas, por ter esse equilíbrio. Então eu acho que o primitivo é bem coringa mesmo. Não sei se o nome do rótulo era Corbelli, alguma coisa assim, Corbelli, alguma coisa nesse sentido, mas um vinho maravilhoso. E aí, por falar em Guarujá também, eu gosto sempre quando estou lá de dar uma pesquisada lá no Pão de Açúcar, que tem sempre promoções de vinhos lá. E especialmente, eles estavam comercializando, e você já falou sobre isso aqui, eu gostaria de retomar o assunto. Muitas vezes existe muito preconceito contra o vinho chileno, que é o que mais sai aqui no Brasil, e você já falou muito sobre o reserva, reservado, toda essa coisa. São vinhos mais populares, normalmente eles custam numa faixa de R$ 25, 20, 21, até R$ 30, 30, estourando, né? Mas olha, eles estavam fazendo uma promoção de vinhos selecionados do Chile. Para você ter uma ideia, em termos de preço, vamos falar de preço. Tinha um Carmenere que de 199 eles estavam vendendo por R$ 80. Mas o que me estranhou é um vinho Carmenere. Você, é uma garrafa robusta, 13,5 De álcool. de álcool, né? Mas tem vinho chileno de 200 contos, Natália. Pra mais, Beto, pra mais. Tem vinhos chilenos aí, vai de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Tem vinhos. Olha, Porque o que a gente vê muito em supermercado são os reservados, né? Conte de Toro, Santa Carolina, enfim, tem vários assim que são os mais populares. E aí a gente acaba ficando com preconceito dos vinhos chilenos, mas tem vinhos chilenos muito bons. É que a maioria, por exemplo, quando você vai em lugares especializados, adegas principalmente, você consegue encontrar vinhos chilenos excepcionais. É que em supermercado eles trazem, né, os vinhos mais baratos para sair, e então a gente acaba ficando com esse preconceito que os vinhos chilenos são todos assim, né, de baixa qualidade, e quando a gente vê um vinho chileno caro, a gente fala, meu Deus, mas por quê? Mas tem vinhos chilenos excepcionais, assim.
vale a pena. Tem uma vinícola, bom, duas vinícolas específicas do Chile. Tem a Vic, que as garrafas deles são obras de arte. A vinícola também, cada quarto é assinado por um artista. E eles têm garrafas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais. Assim, é maravilhoso. E tem também Aras de Pirque, que a vinícola é um Aras, então ele é formato, olhando de cima, ele é o formato de ferradura, é muito legal também. Também vinhos maravilhosos. Eu estive com a enóloga no passado, ela veio ao Brasil. Eu fui convidada para fazer uma aula com ela, eu e mais 9 pessoas, e experimentar o vinho que ela trouxe, a novidade dela. E Beto, assim, uma perfeição de vinho. Eles são maravilhosos mesmo. Bacana. Bom, nós já vamos falar mais uma vez da sua viagem, mas antes uma rápida curiosidade. Fiz para a Márcia um prato que foi servido no nosso casamento faz pouco tempo, quase 30 anos, mas eu acertei a mão. Fiz um salmão com arroz de brócolis. E fez um sucesso danado no meu casamento, mas aí eu achei um Sauvignon para acompanhar e deu muito bem, viu? Ah, muito bom. Porque o salmão precisa desse vinho fresco, leve, né? É, Eu vejo muita gente fazendo salmão ou comendo salmão cru, por exemplo, comida japonesa, e coloca lá um catê na Malbec. Eu falo, meu Deus, vai olha matar o só. peixe, né? É, Não, tem que ser uma coisa leve, tá certo. Foi por um bom caminho. Márcia tomou uma taça e meia. Bom, agora eu gostaria, enquanto a gente vê imagens da sua viagem, que você descrevesse as suas amigas, o pessoal que foi com você. Vamos às imagens então, enquanto você fala sobre esse seu passeio, Ai, que deve ter sido Beto, muito olha, legal, hein? maravilhoso. Que saudade. Nossa, foi maravilhoso. 8 mulheres, a gente só riu, só se divertiu. Foi assim, incrível. Aí a gente estava na Shandong, a gente teve um passeio completo na Shandong e depois teve essa parte da degustação com 3 espumantes, né? Shandong maravilhosa. Shandong tem 7 lugares no mundo e a Argentina é um deles, Brasil também tem Shandong. Então, para quem for para lá, vale a pena conhecer. É uma das vinícolas mais bonitas, assim. Todos os Shandongs do mundo têm esse jardim lindo, né? Shandong tem também na Índia, China, França, Estados Unidos, Austrália, Brasil, né? Aí, bom, todos os visuais são incríveis. Aí era a Susana Balbo, que é uma vinícola, que é a enóloga. Susana Balbo foi a primeira enóloga brasileira, argentina, e ela é uma inspiração assim para mim, porque ela tem 71 anos e ela começou a parte de enologia numa época que ela não era bem vista, sofreu muito preconceito e hoje ela tem um dos melhores vinhos brancos. Bom, ela é considerada a rainha do vinho branco na Argentina, rainha do torrontés. Aí a gente tava no piquenique. Não, aí não era piquenique, aí era no El Inimigo. El Inimigo também é muito legal porque eles brincam com que ele é o inimigo número 1 do Catena, por isso esse nome, El Inimigo. E na verdade ele é enólogo do Catena. Tem a Adriana Catena é enóloga deles, eles são super amigos, mas eles usaram essa rixa que todo mundo fala que eles têm para colocar o nome. Então a gente comprou um vinho, foi conhecer o jardim deles também. Tudo tinha que comprar um vinho ou tomar um vinho, né, Beto? Não tem como só olhar o lugar. A gente tinha que abrir um vinho para brindar e comemorar ali nosso momento. Muito gostoso. Ali atrás, aí, né, a gente estava no piquenique, que foi uma delícia também. Ali atrás o vinhedo da Susana Balbo, vocês podem ver que não tá nada verde, né? Tudo os toquinhos ali dos parreirais. Então, porque é uma época que não tem uva mesmo, mas o cenário não deixa de ser bonito. Aí tem também no El Inimigo, a gente vê ali a do meio, a Ruiva, ela é uma aluna minha de Curitiba. Ela comprou meu curso online há alguns anos, já viajou comigo para Bento, nos tornamos grandes amigas, agora foi comigo para Mendonça. A Cris aí é de Cordeiro, a Ira também de Limeira. Então, foram várias mulheres que eu não conhecia pessoalmente, pude conhecer. A Gi também, essa que tá de blusa verde, Giovana de São Paulo, me achou no Instagram, tava morrendo de medo, fez reunião com a Lu online, ao vivo, para poder ver se não era nenhum golpe, ela contando pra gente, falei, não, né, porque a gente tem medo mesmo, né, quando a gente conhece pela internet, mas ficamos super amigas, aí a turma inteira, a gente ficou no Sheraton, que é um hotel excepcional, mas em Mendonça não tem nenhum hotel abaixo de 3 estrelas, né, tudo são hotéis clássicos. E aí, esse hotel é muito legal porque ele fica bem no centro. Da outra vez que eu fui, eu fiquei num hotel boutique, longe do centro, mas era perto da cordilheira, então a vista era linda. Mas o legal do Sheraton é que a gente fica
No centro ele consegue fazer tudo a pé, restaurantes. Aí não preciso nem de palavras, né? Cordilheira maravilhosa, de tirar o fôlego, Cordilheira dos Andes, né? É uma coisa assim, é aquela coisa de a natureza, a perfeição de Deus mesmo, né? Como pode ser tão perfeita a Que natureza? beleza. Aí também Shandong, no jardim, degustando os espumantes. Aí é chama Bodega Sotano, e aí são as meninas que estavam fazendo propaganda ali, elas chamam para uma festa, porque na Bodega Sotano eles têm os vinhos Mil Demônios, é uma linha muito boa de vinhos que eles mandam para o mundo inteiro, Mil Demônios, e tem os anjos, e os anjos eles só vendem na Argentina. Eles falam que os anjos ficam para eles e eles soltam os Mil Demônios no mundo. É muito legal a história deles, a história dos vinhos, né? Isso é gostoso fazer cada degustação. A Estael, minha aluna de Curitiba, ela atrás lá a cordilheira, sempre com o visual da cordilheira atrás, né? Eu acho que eu já Essa experimentei era, esse vinho Sotano, ele é muito bom. é muito bom. Então eles têm Muito essa bom. linha do Mil Demônios, que é muito legal. E eles têm uma linha, Beto, que é o Judas, Barrabás, de Maria Madalena e o outro eu não lembro também. Traiu também Jesus. E a história desse vinho é muito legal, que é o pai foi traído pelo filho, ele pôs o nome de um vinho de Judas. O pai foi Judas, traído é? por um outro filho, aí tem o Barrabás. E ele foi traído por um sobrinho, tem um outro nome, e a filha que não traiu, não aconteceu nada, não fez nada com ele, ele pôs o nome em homenagem a ela de Maria Madalena, que é um vinho branco. Então, assim, todos os rótulos têm uma história, né? Muito legal. Bacana, Esse bacana. Crius que dá pra ver aí é da Susana Balbo e é uma mão. É a mão dos filhos dela quando eram pequenos. Crius é de cria, dos filhos dela. Então, todo rótulo conta uma história. Isso Conta é uma maravilhoso, história. né? No mundo dos vinhos. Bacana, bacana. Poxa, É que incrível. bacana. Esse Crio, se não me engano, eu já experimentei também. Esse Judas eu já experimentei Susana também. Balbo. Aliás, um vinho Muito potente, bom, né? Judas. Um vinho potente. Potente. É, eu já experimentei também. É um dos meus favoritos do Bodega Sotana. Muito Tá bom. bom, tá bom. Poxa, Natália, que passeio bacana, viu? Que passeio inspirador aí para uma próxima oportunidade. Quem está nos acompanhando aí para já pensar em fazer esse passeio, que certamente deve ter sido inesquecível, viu? Pelas fotos deu para perceber. Inesquecível. Foi muito bom. Bacana, Tem bacana. que. A Márcia, já falei pra Márcia que ela tem que ir na próxima. É, não, mas depois desse frio que ela passou no Guarujá, não sei se ela vai encarar 6 graus, não. Vai ter que ir pro verão. Ai, ai, tá bom. Mas é Natália, um frio diferente, Beto. De verdade, eu morei no Guarujá há anos. É um frio. O Guarujá dói o frio. sim, Lá não, é diferente. Não dá pra explicar o frio de lá. por isso que eu estou puxando pela sua memória aí, a respeito do Guarujá também, né? Exatamente por isso. Natália, que beleza, viu? Olha, então tudo que a Natália falou aqui, daqui a pouquinho estará na barra de podcast da Tribuna de Limeira, também do Farol de Limeira. E, Natália, eu já vou deixar a próxima pauta para você pensando. Pode Tá, ser? manda. Não, é porque Pode. esses dias eu vi uma matéria maravilhosa sobre como as pessoas escolhem o vinho. Então eu queria que você nos ajudasse a desvendar essa dúvida, tá bom? Perfeito, tá bom. É, tem rótulo, tem uva, tem preço, tem Tem local, tem garrafa. garrafa, não, opção de coisa. Aliás, esse vinho lá que estava lá na É, promoção, quando eu pus o dedão embaixo dele aí, tinha meio metro de furo nesse vinho. Eu falei, nossa, essa garrafa esse tá deve ser bom. caprichada. Tá bom, Natália, parabéns aí pelo passeio e muitíssimo obrigado pela contribuição aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade, minha amiga. Obrigada, Beto. Bom fim de semana pra todo mundo e semana que vem nos vemos.